Bem-vindos ao BoraCast, um espaço para conversarmos sobre maternidade, nossas histórias e como lidamos com os desafios e as alegrias da vida de mãe. Esse podcast que foi concebido no nosso reencontro e as 3 amigas que se conheceram no circo hoje vivem na corda bamba da maternidade. É isso aí, gente. No episódio de hoje, gente, fazendo parte do Abril Azul, que é o mês da conscientização do autismo, a gente trouxe uma mulher, gente, só de falar já tô arrepiada, uma mulher admirável. Ela fez da maternidade atípica um propósito para acolher novas famílias. Então, assim, vai ser um episódio que vai tocar muito o coração de todo mundo, inclusive o nosso, que a gente já chorou várias vezes antes de começar aqui. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Então é o seguinte, pessoal, já curte nosso vídeo, que é a sua forma de ajudar a gente continuar entregando esse tipo de conteúdo de qualidade, de muita informação, né? Opa! Que é o que precisa. Curte nosso vídeo, encaminha para quem vai se interessar pelo assunto e bora lá com a gente, pessoal. Bora lá. Cansada pra caramba. Férias escolares, não aguento mais! Eu só queria 5 minutinhos em paz. Ai, mas olha essa fotinho dele! Olá, eu sou a Débora, mãe de 3 filhos, o Pedro, a Laura e o Felipe. Eu sou a Mariana, mãe de 2, o Rafa e o Vitor. E eu sou a Nayara, mãe de 1, o Léo. Gente, hoje temos aqui a Késia Ribeiro. Ela é mãe atípica, advogada, ativista da causa autista, empresária. Tipo assim, ela tem 1 zilhão de horas no dia, essa é a verdade. Ela é especial, gente, é uma pessoa muito, muito, muito especial. E a gente quer aqui trazer ela para dizer para vocês o quanto ela trabalha nessa luta e faz disso um propósito maravilhoso para acolher outras famílias. Késia, conta um pouco pra gente aí, um pouco da sua vida, um pouco de como pra gente começar. Olha, primeiro eu já fiquei emocionada aqui, né, de encontrar 3 mães, né. O meu propósito de vida, eu acho que quando a gente entra na maternidade, quando a gente engravida, começa o sonho, né? Essa lá na barriga, ai, como vai ser? Vai ter olhos azuis, vai puxar pro pai, vai puxar pras famílias europeias, que nunca ninguém tem na família, mas todo mundo mente, né? Não, mas eu descobri que os meus avós é espanhol, então, gente, o meu gênio difícil é porque eu sou espanhola. Aí a gente começa a sonhar, né? Com a maternidade, eu sempre sonhei com meu filho, tal. E quando você se depara, você não coloca a mão na barriga, eu costumo falar isso, e fala assim, vai vir um autista, um síndrome de Down, vai vir qualquer coisa nesse sentido, né? E eu costumo falar que há uns 2 anos atrás, eu tive a definição do que... Por quê? Eu estava dentro de um voo, voltando, eu fui fazer uma viagem, estava dentro de um voo de 15 horas, e eu encontrei com uma pessoa que ela tinha uma criança que tem uma síndrome que chama síndrome do X-Trage. E ele chama Pastor Aparecido, aqui da nossa cidade, maravilhoso. Nossa. E ele falou, filho, eu preciso falar uma coisa pra você. Eu falei, o quê, pastor? Ele falou, especial não é o seu filho. Quem é especial pra Deus é você. Porque muitas vezes, quando a gente se depara com a maternidade, até vocês, na idade que o filho de vocês estão, sem a consciência, né? Sem a maldade do mundo, que é a fase mais linda, né, da criança. Mas uma criança que neurotípica, ela tem essa pureza pro resto da vida, essa magia pro resto da vida. Vocês que gostam de circo, né, dessa coisa. Então, se você pegar uma criança autista, você vai ver que ele não tem maldade, sabe? Ele não tem maldade. Você acabou de fazer um mal aqui pra ele, ou um amiguinho na escola desprezou ele não vai enxergar, entendeu? Aí quando ele chega em casa e vai contar assim de um jeito, às vezes a mãe enxerga a maldade e ela vai sentir. Então, eu quando me deparei com a maternidade, eu era muito jovem, eu tinha 18 anos quando eu tive meu filho, 18 para 19. E aí com uns 8, 9 meses eu comecei a perceber que tipo, ele era diferente. E aí vem a primeira fase, você é louca, né? Porque você tá enxergando uma coisa que os outros não enxergam, mas seu sexto sentido também fala. Né, a sua intuição ali, é Deus, né, vai botando no seu coração e aquilo começa a mexer com você e aí você começa, sabe, trilhar um caminho que não é fácil. E é esse meu propósito de vida, é saber que as mães não estão sozinhas,
né? Porque eu comecei esse caminho há 21 anos. Graças a Deus, Deus mandou pessoas maravilhosas que eu falo que o autismo, ele não transformou só, ele me transformou inteira, por completo. Eu não sou mais quem eu sou, não me visto mais do mesmo jeito. Eu odiava azul, hoje eu amo azul. Tipo assim, tudo na minha vida é ligado no autismo. Às vezes eu tô no supermercado, aí eu vejo assim, eu falo, poxa, aquele menino é autista. Ou você olha, você enxerga qualquer coisa, assim, você sabe, não é só o autismo, Down, qualquer... Eu falo que é um dom que veio já da minha família, da minha mãe, que minha mãe já trabalhou há um tempo, né, quando ela tinha uns 30 e poucos anos, ela trabalhava na clínica Emanuel, não sei se vocês lembram, aqui em Jaú tinha uma clínica, e lá tinha uma ala que chamava ala infantil, que era os mais novos, né, de tipo... E minha mãe tinha um menino, que eu lembro que ele fez um desenho muito lindo meu, e minha mãe falou, Kézia, ele desenha o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Então minha mãe já tinha esse olhar, sabe, para esse tipo de pessoa. Então lá eu acho que eu já comecei a ter esse contato com o autismo. Mas falar da maternidade, maternidade é maravilhosa, tem os seus percalços, tem dia que você quer, né? A musiquinha de vocês diz muito sobre isso. Tem dia que você quer, sei lá, Senhor Jesus. Mas no outro dia tá tudo bem. E assim a gente vai. É isso aí né? mesmo. É bem verdade. É isso mesmo. A Maravilhoso. gente vai andando. Ô, Kézia, você foi mãe super jovem, né? E eu acho que nem você falou, a maternidade, ela transforma a gente, né? Mas eu acho que no caso de uma maternidade neurotípica, é a transformação ali da mãe, daquela rotina. Como que foi pra você essa notícia, esse encontro com a maternidade atípica? Conta pra gente como que foi esse processo, os seus medos, as suas emoções. Conta um pouquinho, por favor. Primeiro que eu era muito jovem. Eu acho que eu liguei a vida... Como tudo na minha vida, eu ligo no automático, né? Vai deixando um dia após o outro. Eu gosto muito de novidades. Então, pra mim, eu tô num projeto aqui, já tô pensando no outro. Então, o Guilherme, quando ele chegou, era o meu projeto de vida ali naquele momento. Então, eu desliguei de tudo para viver a maternidade. Eu tinha uma outra realidade de vida financeira, uma outra realidade de tudo, Então, eu não estava só passando por uma transformação como mãe. Eu era uma menina que foi mãe. Virando uma mulher. Uma 18 menina anos, que foi mãe, que casou com 17 anos. Não casei grávida, casei porque quis casar. Fui lá, né? Então, nasceu o Guilherme. Aquele menino lindo, ruivinho, que não tem cara, porque o autismo não tem cara. Né? Qualquer dificuldade que a gente vai passar não tem cara. E comecei com 8 meses a perceber que ele era diferente em algo. Pela irritabilidade que ele tinha, por ele não parar, por ele não aprender a falar papai e mamãe, mas saber, descia Edgar Ferraz, ele sabia na época todos os nomes dos bancos. Então ele começava, vocês vão lembrar, é velho isso. Caixa, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, HSBC. Hoje não tem nem o HSBC e nem a Caixa. Só tem os outros 3. Então, às vezes, a gente passava ali só pra ouvir ele falar. Aí cheguei numa médica e falei, viu, o que é? Meu filho parece que ele aprende umas coisas muito rápido e outras muito devagar. Ela falou, mãe, você tá ficando doida, seu filho só é muito mimado. Tá, a gente acredita no médico, né? Depois de 2 anos, voltei lá de novo. Na mesma médica? Na mesma médica. Até então, tinha médica aqui na nossa cidade, uma crítica, nós não estamos sem médicos em Jaú, né? Que, né, eu fiquei sabendo... Especializados. Eu fiquei sabendo que tem 2.000 crianças na fila para diagnóstico. Um absurdo, uma cidade do porte da nossa cidade tá nesse estilo. Então, assim, aí o que acontece? Voltei na mesma médica, a mesma coisa que ela falou. Até que o Guilherme começou o quê? Fase escolar, né? E na fase escolar, a gente começa... Aí uma professora chegou e falou, mãe, eu acho que seu filho é surdo. Falei, hã? Ai, porque a gente fez um teste com uma tampa de panela atrás dele, ele teve reação. Falei, hã? Surdo? Aí começa uns pitáculos, lá, que vocês sabem, né? Sim. Tem as rainhas do pitaco. E aí, depois dessa escola, ele foi para uma outra escola. E nessa outra escola, me indicaram um médico, em Botucatu. Eu cheguei no médico, entrei na sala, falei tudo o que acontecia. Ele falou, mãe, não se assusta. Eu sei que seu filho tem. Falei, o que meu filho tem? Ele falou, o seu filho provavelmente tem uma síndrome que chama síndrome do X frágil. X-frágil. Isso, entra na internet e pesquisa sobre essa síndrome e não se assusta, mas liga para todo mundo da sua família do lado da sua mãe, porque é uma síndrome genética e vem da mãe, né? Por isso o nome X-frágil. E você avisa para ninguém engravidar. Olha,
Ai, gente. Ai, gente, Então, isso assim, aí... só pra fazer um parênteses, só assim, é uma síndrome que ainda é muito pouco divulgada, mas é assim, a síndrome de Down é como se fosse um sorteio, alguém vai ter uma criança com síndrome de Down, né? O síndrome de X-Trage não, quando se descobre se descobre uma família. Dentro do cromossomo X, falta uma proteína que chama FMR1, que causa um monte de coisa, atraso de fala, retardo, deficiência intelectual, entre elas o autismo, porque o autismo não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E foi isso. Aí, como que a gente faz para saber? Vai fazer um exame genético. Foi lá, colheu sangue, fez o exame genético. Dali 30 dias saiu o resultado. Tá bom, o Guilherme tá dentro da questão do... Tipo, se fosse antes, tem um nome específico, agora eu me esqueci. Você explicou que era Ele é como portador uma... assintomático. Isso, tem não uma é porcentagem. Isso, é uma né? porcentagem, isso. E aí começa o quê? Tratar os sintomas. E aí foi tratando, e aí veio a fase difícil, né? E aí a gente foi indo. Eu já tava com uns 22, eu acho que eu já tava 18, 19, uns 20 anos. Eu vou falar pra você, hoje ele tá com 21. Eu acho que até 18, 19 anos eu só vivi ele. Vivi ele tentando viver o resto. Uhum. Porque a prioridade da vida de vocês, garanto que é os filhos de vocês. sim. Né? Você acordar, respirar. Às vezes você vai lá, né? Quando é pequenininho, vai no berço ver se tá respirando. Imagina a gente, assim, que tem tudo isso, mais o não falar, Sim. o não aprender, o ser difícil. Você vai, que nem eu, lembra dessa fase que você tá? Quantos anos seus pequenininhos tá? O meu caçula tem 3. Tá, o caçula tem 3. primeira Então tem é a 5. fase de festinha de aniversário. Guilherme não era convidado para as festinhas de aniversário. Ou se, tipo assim, se eu ia em algum lugar, lembro que um dia eu estava trabalhando num lugar que eu trabalhava e a gente teve um churrasco de final de ano. E eu tive um comentário tão esdrúxulo de um gerente meu, que tipo assim, o Guilherme tava lá e começou a tacar tudo sapato dentro da piscina. E eu achando o máximo, né? Porque a gente corrige. E sabe, então, cada fase, eu ia na igreja, o filho de todo mundo estava parado, o meu não parava. Ou todo mundo ficava na escolinha, o meu a tia tinha que trazer. Então, assim, é muito difícil. E eu fiz uma jornada muito solitária. Até eu encontrar a Mãe Ingrid e o pessoal da associação, foi uma jornada solitária. Muito solitária. Assim, só eu, Deus, o Gui, algumas pessoas da minha família, né, que foram importantes. A avó do Gui, paterno, que foi muito importante para mim. O pai, mas de mulher para mulher, assim, igual vocês hoje né, tem Uma rede, né, né? Que leva junto. Que leva junto. Ai, sei lá, aconteceu isso, o que você fez? Pra quem que eu ia ligar? Não tinha ninguém que eu pudesse ligar. E muitas vezes você chegava na escolinha, você é a mãe do diferente, entendeu? Um dia eu cheguei na escola, eu lembro até hoje, uma diretora falou, estão fazendo um abaixo-assinado para tirar seu filho da sala. Falei, Senhor Deus. Aí eu fui numa reunião escolar, eu acho que ele tinha uns 6, 7 aninhos. E aí eu fui numa reunião escolar e a professora passava entregando atividade. Chegava em mim, ela pulava. E chegava em mim, ela pulava. Aí ela veio com um chumacinho assim. Aí ela fez um puta discurso falando que o meu filho tinha sido um puta aprendizado de vida pra ela naquele ano, um desafio. Achei super legal. Com um chumacinho de folha. Tudo bem, foi o que ele conseguiu fazer. Aí uma mãe chegou em mim e falou, nossa, mas eu nunca te vi na reunião. Falei, então, eu sou a mãe do menino que vocês estavam fazendo abaixo-assinado. Ela falou, que é abaixo-assinado? Nunca existiu isso. Acha, não tô acreditando. Então, sabe, são coisas absurdas que eu passei assim. E eu vou falar pra você. Vamos lá, vocês vão falar, hoje você é advogada. Por que você não botou a boca no mundo? Porque o meu filho só tinha 6 anos. E eu não queria, tipo, que o meu filho ficasse marcado, porque eu sempre escuto podcast, essas coisas nada, e uma pessoa uma vez falou que mãe de criança típica tem que ser barraqueira, porque a gente é conhecida como barraqueira, porque a gente tem que brigar. Porque tem que brigar o o óbvio, dobro, o sabe triplo. aquela frase, o óbvio precisa ser dito? Sabe? Um dia ele foi com o tio da van na escola, vou falar pra você, pode chorar. Um dia eu fui com o tio na van, o tio da van voltou chorando, porque eu queria ele na van. E na van eles iam cantando música, foram começando, tipo, tem gente que tem o dom de entreter, né? E ele ia na van. Um dia o tio da van chamou eu e falou assim, viu? Nossa, eu tô tão triste. Eu falei, por quê? Porque a pessoa lá daquela escola, tipo, coordenadora, diretor, chamou e falou assim, gritou perto de outras crianças, falou assim, você não viu que ele é? E usou a palavra. Então ela falou assim, fiquei tão mal. Então é coisas desnecessárias, sabe?
Esses tempos Falta de tato total, né, Falta gente? de tato. Pelo amor de Deus. Esses tempos eu recebi no meu escritório uma diretora de escola. Dei o parabéns assim pra ela. Ela falou, eu quero aprender com você. Eu quero não ser mais uma. Aí ela falou, eu tô recebendo na minha escola muitos. Eu falei, então você tá na frente de todo mundo. E aí, esse menino que entrou, ele tá na sala da minha sócia, que também é advogada. E aí começou algumas situações. E ela, pelo meu exemplo, ela falou, gente... Imagine essa mãe, vamos ter um outro olhar. Porque o menino estava tendo certos comportamentos agressivos e tal, a gente sabe que existe. Mas ela falou, vamos ter outro olhar, eu não vou ser a mãe que crucifica. Então, que nós não sejamos mãe que crucifique outras mães. Cara, era desesperador, assim, o olhar do outro, sabe? Muito poucas vezes eu recebi um abraço de uma mãe numa escola, tô falando numa escola regular, tá? Porque na escola especial, vamos lá, todo mundo é igual. Ali, tipo assim, outro dia, a Má, né, que é a nossa presidente lá da associação, tem uma senhora que estava reclamando que a filha dela não posso falar não tira o mods, tá? Não troca o mods. E aí ela pegou e falou, Kézia, eu tenho que dar um choque de realidade nessa mulher, ela tá reclamando porque ela tem que limpar. Ela juntou todo mundo e tinha um que só limpava num cobertor específico. Tem um que passa na parede. Então, assim, ali, você vê uma realidade, gente, você fala assim, nossa, o meu filho hoje não comeu maçãzinha. Gente, tem criança na nossa escola que só come mortadela, que é a única alimento que eles têm alimentação seletiva também. Então, tipo, meu filho, ele só come batata frita, pastel, pizza, pão, refrigerante. Então, você vai numa festa, que nem sábado eu fui numa festa. Aí, a festa árabe. Tá, beleza. Eu tenho que lembrar a pessoa. Então, na minha família, todo mundo já sabe. Então, ou eu levo o kit de sobrevivência, que eu falo, que o kit de sobrevivência sempre é um pacote de batata frita, Ruffles, aquelas coisas dentro da mala. Ou senão, eu já aviso, que nem ela falou, então, vai ser festa árabe, mas eu mandei fazer esfirra de queijo pro Guigo, porque ele come. Ele não come nenhuma outra, mas a de queijo ele come. Então, assim, é muito difícil, qualquer coisinha, o meu é o mínimo, sabe? O meu não tá na cara. O meu, se você ver meu filho, você fala, cara, que menino lindo. E todos são maravilhosos. Eu tenho o Pedro lá na escola, na associação, ele gostava de mim gordinha, porque eu pesava 50 quilos a mais. Aí eu cheguei nele e falei, Pedro, e aí, agora você gosta de mim gordinha ou de mim magrinha? Eu achei que ele já ia botar sinceridade. Eu gostava de você gordinha. Ele já mudou de opinião. Nossa. Então, assim, eles são apaixonantes, sabe? As mães, a grande maioria, assim, que eu falo, tem mãe que também precisa. Eu tenho uma frase que eu falo que é do luto pra luta. A mãe Ingrid discorda de mim. Ela fala que não existe o luto. Eu falo, tem mãe que nunca levanta do luto. Cara, você tem que acordar. Acorda, levanta. Seu filho precisa de você. Vamos fazer o melhor no que você pode. Eu não sou essa pessoa que você pintou. Eu sou cheia de falhas. Se você chamar o meu filho aqui, talvez ele vai falar coisas que nem eu sei. Porque eu sou humana. Mas assim, dentro das dificuldades dele, eu tentei correr atrás de tudo para melhorar a vida dele. De tudo. Então, vamos lá. Ele precisa de uma casa melhor, então vamos trabalhar para ter uma casa melhor. Ele precisa disso. Ele gostava, pra você ter uma noção, o Guilherme não gostava de carrinho normal. Sabe esses carrinhos de colecionáveis? Ele amava aqueles carrinhos. Gente, quando eu ia no shopping às vezes, tinha carrinho, hoje eu vi. Semana retrasada eu passei no shopping, tinha um carrinho que era R$500. E quando ele encanava que ele queria aquele carrinho, ele grudava. Muitas vezes eu deixava de fazer outra coisa para comprar o carrinho. Entendeu? O remédio. Tem remédio, tem época de remédio que eu gastava uma fortuna de remédio e eu não tinha tempo para ir na defensoria para pedir remédio, porque eu tinha que gratuito. Sim. Entendeu? Porque do outro lado eu tinha que fazer. Falei pra vocês que eu e o pai dele, nós criamos ele dentro da Perua Kombi trabalhando. Eu usei 2 terapias, o acreditar e a fé. Foi as 2 melhores, né? Então vamos. Ai, meu Deus. Como que a gente vai continuar isso aqui? Eu tô com a voz embargada. Eu já chorei, tô aqui, ó, segurando. Porque eu fico pensando, né? Ser mãe já é uma revolução na nossa vida. Nossa, já demais. é muito, né? A gente já passa por tantas coisas, assim, por tantas mudanças. E daí, ser mãe de uma criança autista exige, assim, acho que muito mais da gente, né? Eu falo muito que a maternidade faz a gente renascer, né? É o nosso Com segundo certeza. nascimento. Sim, Com certeza. Né? É o nosso exatamente segundo isso. nascimento. Eu acho que nunca na vida
a gente vai ter... Vocês vão voltar agora no tempo comigo. O momento mais lindo da sua vida é a hora que o médico pega aquele ser que você sabe que estava ali 9 meses. Tem uma música que um cara toca que ele fala da história da barriga, né? De como você aqueles 9 meses. Mês a mês, né? Aquela música é linda. Mas ali, tipo, quando o médico tira e coloca aquele serzinho do seu lado. É ali que começa tudo. Ali ali nasce a mãe nasce também, né? Ali mas na hora que você vê que você fala aquele ser indefeso precisa de Que você você pra conhece, tudo. né? Que você conhece quem tava na sua E barriga, ali né? eu falo também isso, porque durante a minha gestação, eu era eu amava, eu sentia ele, eu tinha um amor. Mas a hora que eu vi o rostinho, justamente nesse momento, a hora que eu vi ele, eu falei, meu Deus, é esse o amor. Então, Isso tipo, é ele amor, se transforma. né? Isso é amor. Então você vira uma guerreira, você vira uma leoa, assim. Exatamente. Eu escrevo poesias também. E eu toda. Fora tudo, né? ela também. Eu sou. Quantas eu sou uma horas criteriosa, existem gente, no eu sou dia uma da Késia? É assim, eu escrevi algumas coisas e o Guigo, eu sempre falo que ele é meu pedacinho de felicidade. É o pedacinho da vida. Eu falo pedacinho porque para sempre eles vão ser pequenininhos, né? Mas o pedacinho de felicidade, quando você pensa em felicidade, o que é? É meu filho, é o cheirinho. O cheirinho até do chulé de vez em quando, né? Ai, delícia! Ai, Cheiro de filho! Tá tudo tipo, outro dia, semana retrasada, ele foi dormir comigo, ficar comigo. E a gente foi na Pedra do Índio. E aí eu falei, nós nunca fizemos uma coisa, filha. Ele o quê? Eu, acampar. Falei, a gente vai vir acampar aqui. Então cada fase é uma fase. Tipo, ele passou pela adolescência, que é uma fase terrível pra mãe, porque é onde ele se desprende. E aí você fala, pô, é meu, eu quero pra mim. Aí você vê os amiguinhos, você vê, sabe? Ele deu uma puta evolução. Gente, olha, eu falo, eu sou fã dele. Eu sou fã. E me fala uma coisa, no meio, né, de tantas histórias, no meio de tudo isso, o que mais te marcou na sua jornada mesmo, né, até agora, e o que você gostaria que as outras pessoas entendessem sobre a realidade das mães atípicas? A realidade de uma mãe atípica, ela é muito dura, porque vamos lá, a maioria, vamos falar assim dos casos mais graves, os níveis leves, não é nem leve, né, o nível 1 que a gente fala, também tem, gente, os momentos de crise, igual qualquer criança. Tem coisa que a gente também tem que separar, né? Que toda criança é birrenta, toda criança, né? A gente separa. Mas quando uma mãe tem nível 2, nível 3, primeiro, ela já ela não vai ter mais a profissão dela. Muitas abandonam o mercado de trabalho, né? Quem tem condição vai para as clínicas particulares, quem não tem vai para o SUS. O SUS, zero, despreparo total. Você vê, a Unimed diz que está em colapso, né? De tantas crianças que recebem. Mas pelo menos a mãe está na fila da Unimed aguardando. Sim. Não está no SUS que não vai ter nada, que você tem que entrar com uma ação, que você tem que lutar, gritar. Então a realidade da mãe atípica, ela é muito silenciosa, ela é muito solitária, ela é muito assim... Eu, graças a Deus, há 10 anos atrás, 10 não, eu acho que mais de 10, 12 anos atrás, quando o Guil entrou na Associação do Autismo, que hoje eu sou tesoureira lá, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu encontrei a Má. E a Má, ela é minha irmã de alma e ela começou a fazer unha. Por quê? Porque ela tem o Bruno. O Bruno é meu orgulho, eu amo ele. A Má, ela foi a minha força para muita coisa. Então, quando eu tive medo de tirar o Guilherme da escola, ela que me empurrou. E não é ser boazinha, não. É olhar pra tua cara, apontar o dedo e falar, você tá errando nisso. Tá? O que você tá fazendo? Tira esse menino daí. Esse menino não é pra estar mais aí. Quantas vezes a gente chega na hoje... Escola do autista. Na escola do autista. Por quê? A escola... Vamos falar um pouquinho de educação. Hoje a legislação fala que todas as crianças, preferencialmente, têm que estar na rede regular de ensino. Ou particular, tá. Preferencialmente existe essa palavra. Então, essa palavra abre analogia no mundo jurídico para muita coisa. Então, existem jurisprudências que permitem que exista a escola especial. A escola especial é para quê? É para os casos graves. Mas os casos graves também chega uma hora... Eu vi um estudo nos Estados Unidos, que a gente estava num congresso, que eles estudaram 25 anos o autismo.
todos que foram estimulados tiveram melhores. Todos os que não foram estimulados não tiveram melhora. E o autismo, muito diferente de todas as outras síndromes, a gente tem que trabalhar na neuroplasticidade cerebral, que é a fase de aprendizado da criança. É ali, a janelinha está aberta ali, ó, a gente tem que correr ali. Então, a maioria das mães, vamos dizer assim, elas não têm uma rede de apoio, que aí eu encontrei a Má, que ela foi minha rede de apoio. E a gente está tentando fazer essa revolução em Jaú aqui, de unir as mães, que nem lá na associação agora de sábado, a gente tem uma dança para as mães, sabe? As mães vão lá tomar café, falar besteira, bobeira, as crianças ficam, enquanto isso, ficam na capoeira, sabe? E pode chegar lá, Késia, que aí a gente vai colocar o endereço. Isso, é lá E no o Dona telefone. Emília. Qualquer mãe que tenha crianças com autismo dentro da cidade de Jaú, que a gente é especializado em autismo, você pode ir lá, ser acolhido. Então lá você vai Mas ver... é só na cidade de Jaú. Jaú, Dois Córregos e Mineiros. Tá. Mas assim, lá a gente tá pra acolher. Se aparecer de que outra, a gente tá não ali vai. pra acolher. Gente, eu recebo ligação. Outro dia, eu recebo ligação de igreja. Recebo ligação de amigo advogado. Eu fui gravar um podcast e ele falou assim, então tem uma pessoa na minha família que tá com suspeita. Porque agora todo mundo conhece alguém, né? Sim. Porque o diagnóstico expandiu muito. Então, antes o que era estranho... Eu sou uma crítica quanto a isso, porque eu acho que tem muito diagnóstico errado. Muito. Mas assim, a mãe, ela é o principal. Eu falo que a mãe tem que ser cuidada. Nessas eleições quando foi ter eleição, eu chamei muitas pessoas porque eu acho que a gente tem que olhar o coração do ser humano, né? O principal a porta de entrada é o coração. Eu chamei algumas pessoas e falei, vocês precisam cuidar das mães, independente da mãe atípica, neurotípica. Porque assim, a mãe, que é a porta de entrada, ela tem ali a criança, bebezinha, ela já tá lidando com uma coisa nova na vida dela. Sim. Aí descobre um autismo, uma síndrome de Down, qualquer coisa. Gente, essa mãe precisa, além de uma puta rede de apoio, ela precisa de um bom psicólogo, precisa de uma boa terapia, para ela conseguir se estabilizar, para ela sair do luto e ir pra luta. Porque tem gente que já tem isso no automático, né? Tem gente que já nasceu com o Pablo Marçal na vida, né? Mas tem gente que não, gente. Tem gente que você tá puxando lá, ela tá puxando a carroça ainda. Tá lá com a lamúria ainda. Ai, meu Deus. Gente, é seu filho. Olhe, tem que fazer o máximo. A gente fala que eu vou bastante em congressos, né? E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que a tendência é as mães se capacitarem para próprias mães terem condição de dar terapia pro seu filho. Porque vamos lá, quanto tempo uma criança vai ficar na terapia? 1, 2 horas por dia? 3 horas por dia? Tá, tem gente que fala 40 horas semanais. Ninguém cumpre isso. Inviável. É quase um trabalho, né? 44 horas semanais é a jornada CLT. Sim. Então, vamos lá. Quantas horas essa criança fica dentro de casa? Que ela pode ser estimulada? Então, eu tenho uma amiga que descobriu o autismo. A Cat, ela descobriu o Davi com autismo e ela fala que, Zé, a minha casa é uma clínica terapêutica. Tô eu lá no banho estimulando ele, a internet tá aí, né? Estamos aqui de exemplo. A internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Meu filho tá com dificuldade nisso, vai lá, pesquisa. Não terceirize. A Ingrid, o ano passado, ela usou essa frase no 2 de abril, lá no Jardim de Baixo. Não terceirize a sua função de ser mãe. Putz. Porque a sua função de ser mãe é sua, não é do outro. Imagina a carga, né, que vem, né, com tudo isso. Que além de toda a maternidade natural, ter que trabalhar essas terapias, né, esses estímulos. A maioria tem que abandonar o mercado de trabalho. Sim. Ou tem uma rede de apoio muito grande, que nem no meu caso. Eu fico imaginando quem não consegue abandonar uma mãe solo, por exemplo, que não consegue abandonar outra realidade, muito bem pontuado. A realidade do autismo, um dia eu estava numa clínica, numa médica. Aí eu fui reclamar do pai da criança, né? Aí a médica falou assim, bateu nas minhas costas, falou, agradeça a Deus, porque ele é um dos poucos pais que vem na consulta, a maioria... Os pais já foram embora. Então, a realidade é muito solitária. Muito solitária. A maioria são sozinhas. Sozinhas. Porque, gente,
Olha, a gente vê cada caso que você fala, eu não acredito que eu me deparei com isso, mas depara. E não é longe da nossa realidade, é na nossa cidade, ou às vezes num município vizinho, entendeu? Eu já vi casos de uma mãe que se matou, porque não aguentou a barra, também teve um outro problema. Então, assim, outra coisa, o adoecimento da maternidade, né? Eu tenho crise de ansiedades terríveis. Eu luto muito, desde os meus 15 anos, eu luto muito contra a ansiedade e depressão. E eu sou uma pessoa alegre, né? E ninguém vê, entendeu? Mas é barra, gente. É barra. E eu falo assim, aonde tudo isso começou? Talvez ali também potencializou. Porque eu tava sozinha e eu era só uma menina. Aí você imagina, uma pessoa vem... Eu só sabia gritar. Porque ninguém sabia me ouvir. É essa frase que eu uso sempre. Eu só sabia gritar porque ninguém sabia me ouvir. Eu chegava na escola, pauleira. Na igreja, pauleira. Eu não sei onde, pauleira. Eu só sabia gritar, ser brava. Tanto que minha fama na cidade é que eu sou brabeza. Que eu tenho cara de brasa. Mas meu coração é um... Mas assim, porque, gente, eu sou daquela pessoa que desde pequenininha, quando via um motorista de ônibus judiado uma vez, eu ia lá, brigava com o motorista. A gente tem que ter empatia pelo outro, né? Sim. Então a palavra para a mãe é ter empatia e ser solícita, ser solidária, sabe? Às vezes, eu vou falar para você, eu ia num lugar e às vezes se alguém ficasse 5 minutos pro meu filho para mim curtir, dançar um pouquinho num casamento, alguma coisa, já era muito que a pessoa tava fazendo por mim. Sim, entendeu? Porque é difícil, Porque né? muitas vezes, eu vou falar, até 6 anos eu não saía de casa, eu não ia num restaurante, eu pegava tudo por delivery. Por quê? Até 6 anos você não pode dar medicações específicas, que nem eu tenho TDAH. Sou diagnosticada, tá, gente? Não é fraude. Então, a medicação pro TDAH você só pode dar a partir dos 6 anos. E foi aonde o meu filho começou a tomar por causa da hiperatividade, a do TDAH. O dia que ele tomou a primeira vez, eu falei, prazer, eu sou sua mãe. Porque eu tive a impressão de que eu fui apresentada pra ele naquele dia. Momento. Porque foi a primeira vez que ele me olhou, que ele parou e sentou. Olha. Aí eu falei, prazer, eu sou sua mãe. E aí ele começou a melhorar muito com o remédio. Hoje ele não toma mais, sabe? Ele tem algumas coisas, ele fala, mãe, eu não falo algumas coisas pra você, mas hoje ele entende. E ele sabia, ó, pra você ver, pra ele começar a tomar remédio, a gente começou, porque ele não engolia qualquer coisa. A gente começou a treinar, olha só, a gente começou a treinar com tic-tac. Tic-tac branco. Comprava porque se pelo menos ele chupasse, ele não sentia o gosto, né? Sentia o gosto gostoso. Aí começou a treinar, aí ele começou a tomar. Tá, beleza. Um dia, eu não sei, eu fui dar o remédio pra ele, eu não sei como ele escondeu. Ele escondeu assim na blusa e foi pra escola. Chegou na escola, deu pro amiguinho e falou, é tic-tac. Ai, gente. Gente, eu fui crucificada aquele dia na escola. Eu imagino. Aí, o bom é que o menininho é aquelas crianças que falam tudo pra tia. Ô tia, o Guilherme me deu um tic-tac. Ele não tomou. Ele não tomou o remédio e foi presentear o amigo com o remédio do TDAH. Não, mas o amigo não tomou. Não, foi falar pra tia. Tia, depois do café, eu posso tomar o tic-tac? Eu posso chupar o tic-tac que o Guigo me deu? Na hora que ela pegou na mão, ela só viu o final da escrita. Então, tipo assim, pra ele, você vê como é a literalidade do autismo. Pra ele era o tic-tac. O Bruno, um dia, né? Não sei, o Bruno quer namorar. Aí o Bruno tava. Ele falou assim pra mim, Kézia, eu quero namorar. Eu falei, pede pra Deus uma namorada. Aí, daqui a pouco, o telefone começou a tocar. Mãe Ingrid, sua filha é de uma mãe. Você não sabe a literalidade. Ele chegou aqui, ele já falou que ele já pediu pra Deus. Ele tá querendo saber onde Deus tá. E ele quer a namorada. É assim. Eles entendem, tipo, vai chover mesmo, canivete. Eles acham que vai chover canivete. Sim, entendi. Então, é bem interessante. O que a gente queria saber também foram muitos momentos difíceis. E eu acho que eu não consigo nem imaginar, né? Esses momentos que realmente a gente tá assim, você fala com uma naturalidade, mas pra gente isso é um tapa na cara. Porque olha a nossa maternidade, né? É simples. Como que a gente pode reclamar de que tá cansada, sendo que a nossa maternidade é tão simples, né? Eu tô falando pra você, tem a Dona Anja, eu chamo ela de Dona Anja. Eu adoro dar apelido pras pessoas porque eu sou péssima de decorar nomes. Então eu chamo ela de Dona Anja. É um bebê crescido, entendeu? Aí outro dia ela tava reclamando que a menina não aprendeu a ler e escrever. Aí a gente tem que dar esse choque de realidade.
Entendeu? Então, assim, hoje eu sou pouco perto do que as minhas mães sofrem. Aham. Porque eu ainda tinha uma pessoa do meu lado, eu fui trabalhando, né? É isso que eu queria saber. Quem que teve com você nesses momentos mais desafiadores? Da família foi a avó Como paterna, rede de apoio. tipo, que ela fala pro Guigo até hoje, que é mãe dele. O pai do Guigo também sempre teve muito presente, sempre foi paizão, né? Dividiu as tarefas. Eu trabalhava muito fora de Jaú. Nossa, muito fora. Então, tipo assim, me doía muito e eu tinha que ir trabalhar, porque eu não tinha que fazer a vida virar, né? E a rede de apoio, bem dizer, era bem pequena mesmo. Aí depois que ele foi se acostumando, sabe? Chegou minha prima que mora em São Paulo, que a gente começou a ir bastante pra lá. Isso ajudou muito ele. Mas a rede de apoio é sempre muito pequena, muito solitária, muito mais dedo na cara do que qualquer outra coisa. Eu, graças a Deus, agradeço pela vida da Dona Maria, que me ajudou muito com o Gui, que foi uma mãe, o Ricardo também, o tio do Gui, que me ajudaram muito, ficavam, sabe? Eles moravam aqui pertinho, na Benjamin Constant. Vou colocar mais pertinho. Eles ficavam com ele pra mim trabalhar até os 6, né? Depois dos 6 eu já comecei a trabalhar por conta. Então aí eu conseguia, tipo assim, misturar aqueles momentos. Eu tenho até um vídeo dele no meu Facebook, que eu trabalhava bastante aqui nos bairros, né? Porque eu trabalhava com panfletagem, que o William tem uma empresa de panfletagem hoje na cidade. Então eu trabalhava muito aqui em Sani, Nova Jaú, esse lado aqui. Eu sempre gostei do povo. Aí eu sou uma menina do povo. E aí ele ficava no carro comigo, aí a gente cantava, a gente desenhava, brincava, às vezes ele ia um pouquinho pra casa, ficava bastante celular. Vocês falam de tela no autismo, muito. Então. No autismo, eu acho que o maior apoio da mãe atípica é o celular. A rede de apoio, É né? o celular. Sim, mas faz sentido. A gente chegou a falar isso, acho, no episódio. Tipo, isso se aplica a uma maternidade normal aí, né? Mas Porque, as vamos lá, maternidades a maioria das diferentes... crianças, eu vou falar pelo Davi. Hoje, que eu vivo bastante o Davi, eles gostam de coisas repetitivas. Então, o meu filho, na época, ele gostava muito da trilogia, tô chique, trilogia do De Volta para o Futuro. Gente, eu sou apaixonada por aquele filme por causa dele. Vocês já viram a riqueza de detalhe daquele filme? E o Guigo, ele gostava dos carrinhos. Então, a gente comprava as coleções dos carrinhos. Então, sabe, ele sabia as frases dos filmes, ele decorava o filme. E tem muita criança que é aquilo repetitivamente. Que nem o Davi, ele gostava há um tempo atrás da galinha pintadinha, nem sei se ele gosta mais. Eu sei que a gente chegava na casa da Cat no churrasco, que a gente tem um grupo de amigos, que todo mundo tem piscina na casa, então cada dia era na casa de um. E o Davi, se você deixasse ele na televisão, tá tudo certo, entendeu? Porque ele... Então eu acho que o celular hoje, pra mãe atípica, pra gente, não é de todo um vilão. É uma grande ajuda. É uma um grande aliado, valia. né? É que na maternidade, né, que não seja típica, vocês também têm que trazer eles, né? Tipo, hora de tarefa. Eu não tinha tarefa. Prova na escola, vamos lá. Muitas escolas eu tive que brigar para ensinar a fazer a prova. Entendeu? Um dia eu cheguei assim para uma diretora, eu falei, você não pode, dentro da sala de aula, na hora que tá fazendo, dando a matéria, você fazer uma pergunta. Acabou de falar, faz uma pergunta e pontua ele. Porque a prova, gente, para interpretar essas coisas é muito complexos para ele. É igual eu falei, ele aprendeu tudo. Ele tirou carta. Guilherme dirige. Entendeu? Trabalha. Tem uma vida normal. O Bruno, da Mãe Ingrid, trabalha em 2 serviços. Trabalha na associação e trabalha na Drogazil. Que a gente conseguiu abrir portas lá. A Ingrid é a grande precursora nisso nessa cidade. Tenho orgulho de falar. Eu tô indo pro lado da maternidade e de ajudar as mães. Que o meu sonho aqui é ter uma clínica muito boa, municipal, que cuide desde o começo da mãe e cuide da criança como um todo. Deus vai dar capacidade, nós vamos trazer isso daqui pra cá. O sonho da Mãe Ingrid é a parte do social. Trabalhar eles na sociedade. Sim. Entendeu? E a gente tem conseguido, viu? Grandes avanços. Tenho orgulho da gente. Com Legal certeza, isso. Tem que meu ter Deus. muito orgulho mesmo. Muito orgulho. Muito. Ô Kézia, e você contou pra gente também que você viveu uma experiência muito forte em uma sala de audiência, né? Então, assim, tudo isso que aconteceu te levou a mudar de profissão.
a se tornar advogada pela luta aí na inclusão. E eu gostaria que você dividisse um pouquinho com a gente, né, essa história, contasse pra gente, porque foi nesse momento justamente que o seu ativismo começou ou não foi? Como que foi? Conta pra gente. Eu acho assim, que a mãe hoje, tem uma frase que fala que quem salva autista é mãe. Né? Eu nunca pensei, eu sempre fui a menina que gosta de falar, tanto que eu queria ser jornalista. Sempre, a vida inteira eu falava assim, eu vou encontrar o William Bonner, a gente vai casar e a gente vai roubar a bancada do Jornal Nacional da Fátima Bernardes. Tá vendo? Ai, meu Deus, que sina. Então, eu sempre quis ser jornalista e eu sempre gostei de literatura, poesia. Quando eu estudava, né, eu fiz ser fã, eu achava que eu ia ser professora de literatura, né? Então, fui prestar vestibular de letras, acabou não dando certo, porque eu tinha acabado de ter o Guigo, né? E aí, eu sempre pensei assim, vou para a área da educação, né? Depois, quando eu comecei a entrar no empreendedorismo, né, através do William, na época, eu peguei o sonho dele para mim, e aí eu me descobri uma pessoa comercial, né? Porque eu falei para você... Porque a sua comunicação era fácil, né? Eu sou uma pessoa comunicativa e líder também. E é o que eu falei para vocês aqui, tudo na vida é vendas, né? Sim. Tudo é vendas. Tudo. Né? E aí eu comecei a trabalhar com ele nessa área. E eu nunca, jamais pensei que um dia eu ia ser advogada. Nunca. Lógico que eu sempre tive meu espírito de defender. Vocês vê, né? Desde o ônibus. E aí eu comecei a trabalhar numa loja que eles davam metade da bolsa da faculdade. Então ficava mais fácil para pagar, né? Porque em Jaú, vamos lá, qual é a realidade de Jaú? FATEC ou você vai para fora. E a pessoa de baixa renda consegue deixar de trabalhar para estudar? Jamais. Então aí nesse período eu tive um problema com a escola e eu tive um processo verificatório contra a minha pessoa e o pai do meu filho. E aí eu sofri muito nessa audiência, mas muito. O que é um processo verificatório? É um pré-processo, é como se chegar no Ministério Público e falar assim, olha, fulano de tal não tá cuidando direito. Porque na realidade, como o Guilherme lá atrás era diagnosticado com a síndrome de Schiff, elas queriam um especialista na área para cuidar do Guilherme. Hoje nós estamos 21 anos depois, eu desafio elas, né, a encontrar alguém. Nós não temos. Só que eu não ensinei o Guilherme a ser tipo... Eu ensinei ele a amar. Tanto que um dia eu estava aqui onde tem os lancheiros e ele viu essa pessoa que abriu o processo contra mim. E ele saiu correndo e foi abraçar ela. Então, assim, o dia que eu tava dentro dessa audiência, que, tipo, eu fui colocada à prova até... Pra vocês terem uma noção, meu filho anda limpinho, lindo e cheirosinho, mas ele chegava na escola e ele rolava na grama, porque não tinha um monitor pra ficar com ele. Hoje já tem, né? A legislação já é mais avançada. Em 2012, foi aprovada a Lei Berenice Piana, que ela é uma lei que foi uma mãe. Uma mãe sentou na frente do sofá, começou a assistir TV Senado, porque ela falou, eu tenho que mudar a realidade disso. Porque o autismo não é doença. Então, não entrava, não pegava a legislação da pessoa como deficiência. Então, aí na sala de audiência, eu dei um pouco de Berenice Piana, que eu vou voltar a falar dela depois. Eu falei assim, eu não vou deixar mais nenhuma mãe sofrer o que eu tô sofrendo aqui, um julgamento desnecessário, acusações. E eu saí de lá, olhei pra cara do William e falei, vou ser advogada. Ele falou... Parece lá o De Volta para o Futuro, assiste. Quando o cara volta no passado, ele fala assim pro Moreno, ele fala assim, olha, você vai ser prefeito. Aí o cara fala assim, prefeito. E dali o cara decide ser prefeito. Então ele falou, nossa, advogada. E aí eu fui estudar, aí aconteceu uma coisa muito difícil na minha vida, eu sofri um acidente de trabalho. Tive que parar de trancar minha faculdade. Mas não era o momento. Aí eu voltei, isso eu já tava com 25. Eu voltei a estudar com 30 anos. Com orgulho, me formei com 35. Da minha sala foi uma das primeiras que passou na ordem. Estudava dentro da perua Kombi. Eu ia pra Irosa pra levar os meninos pra panfletagem. Eu comprei um livro da OAB e o cursinho. Os meninos ficavam 2 horas lá distribuindo panfleto no bairro. 2 horas eu ficava estudando pra ordem. Eu fui numa das primeiras que passou. Ainda umas meninas falavam assim, nossa, Kézia, você com casa, família, mãe, isso, blá, blá, conseguiu passar, por que eu não consigo? Eu falei, filha, é a máxima, senta e estuda. Então, não é a questão de tempo, é a questão de como você administra seu tempo, né? Você tem que dar um jeito. E a mudança de profissão foi por causa da audiência. E hoje, assim... Eu trabalho muito em muitas cidades da região, trabalho muito em Botucatu, muita região lá de Bebedouro. Cada hora vai abrindo uma porta pra mim. Eu falei que daqui a pouco eu não vou mais peticionar, eu só vou atender mães. Então eu quero formar uma equipe boa,
de bons advogados que só peticionem. Então, assim, no meu escritório tem uma banca que só peticione e eu só fico atendendo a mãe. E você Faço direciona. a parte, porque a parte burocrática não é um atendimento normal. Quando você atende uma mãe de autista, principalmente na área do direito, você não vai chegar nela e falar assim, viu, qual que é o problema que você tá? Você chega e fala assim, oi, tudo bem, eu sou a Kézia. E a senhora, como que é o seu nome? Tal. Qual é o nome do seu filho? Como foi o diagnóstico? Como ele está hoje? Então, não é um atendimento. Se você, num atendimento normal, de um caso de família, de um caso civil, de um caso penal, você demora meia hora para você resolver, qual que é o problema? Um cheque sem fundo. Você não está tratando de um cheque sem fundo, você está tratando de uma vida. Você está tratando de sentimentos. Então, e outra coisa que eu gosto de conhecer, a criança. Sabe por quê? Quando eu estou no processo, fazendo o processo, às vezes eu fecho meu olho, eu vejo ele, eu falo, sabe? Então, é a criança, é o olhar para ele, para a mãe. Então, muitas vezes, e a maioria das vezes, quando eu começo o atendimento, eu falo, como você tá? Eu quero saber de você, como você tá? Ai, Kézia, tá tão difícil. Não, mas agora você encontrou uma amiga. Quando você precisar, eu sou ocupada, mas você pode mandar uma mensagem. Vai demorar, nem que seja 2 horas da manhã, mas eu vou te responder. Então, muitas vezes, os meus clientes as minhas clientes viram minhas amigas. E dela indica para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Ai, fulano de tal me indicou. Ai, ciclano de tal me indicou. Então, atender mãe atípica não é para qualquer ser humano. Porque você tem que ali... Cara, às vezes... Outro dia eu estava atendendo uma senhorinha que você olhava assim, não tinha nem telhado na casa dela. A minha vontade era sair daqui. Aí fala, ai, mas às vezes tem defensoria. Tem... Muitos vão para a defensoria. Eu sou uma defensora da gente propagar o direito da pessoa com TEA para as pessoas terem essa visão de ter um atendimento. Aí muitas vêm em mim e falam assim, mas eu fui em outro advogado e ele não entende. Eu falo, ele não entende a parte humana. É esse o meu diferencial. Eu entendo a parte humana, a parte da legislação e eu já senti sua dor. É simples. O que você hoje é em dor, minha cicatriz, né? Então... Tá tudo certo. Meu Deus do céu. Olha só. E hoje você tá na linha de frente do Autismo Jaú, né? E quais são as ações que você desenvolveu lá? O que isso significa para você ter chegado nessa linha de frente desse projeto? Fala um pouco sobre o projeto também, né? Tá. O pessoal conhecer. Vamos, assim, eu tava falando antes aqui de começar o podcast, que o Autismo Jaú, ele tem que ser um orgulho da nossa cidade sempre. Quando eu gosto de levantar o nome do Autismo Jaú, eu sou a publicitária de lá, nata. Porque assim, a Associação de Pais e Amigos Educadores de Autistas de Jaú surgiu há 22 anos, não é uma coisa recente, por uma mãe, Dona Francisca. Dona Francisca chegou na cidade, e ela tinha o filho dela, ou é Rodrigo ou é Rodolfo, desculpa o meu TDAH, e ela viu que não tinha nada aqui pro filho dela. E aí ela foi no poder público, achou uma vereadora na época, que abraçou a causa dela, igual eu tô fazendo agora com as mães, também com uma vereadora. Vem aqui, a gente precisa fazer isso junto. Você precisa da visibilidade da causa, mas eu preciso do que você faça. E aí, o que aconteceu? Essa mãe conseguiram montar uma associação. E dessa associação, no começo, ele era um contraturno escolar. Então, o que funcionava? A criança ia na escola e à tarde ia lá, fazer tarefa, lá. Chegou uma época, em 2014, que a legislação barrou isso. Então, o Autismo Jaú virou uma escola. Então, Por que barrou? Porque eu não sei te dizer muito bem. Você fez uma pergunta difícil agora para uma pessoa que sempre tem resposta para tudo. Mas mudou alguma coisa na legislação e não podia mais ter esse contraturno. Eu acho que alguma coisa do Fundeb, de um cadastro que tem no estado. Eu sei que eu sofri com ele também nesse processo, teve alguma coisa a ver com isso. Aí o que aconteceu? A escola teve que virar uma escola. Então, do dia para noite, que era um contraturno, virou uma escola. Então, lá, o nosso público, né, é crianças de 4 a 18 anos. Nossa. Não, de 4 a 59 anos pro educacional. Então, a gente tem lá 46, tá? Pro educacional, de 1ª a 5ª série, nível 2 e nível 3. Não pode ser nível leve. Nível 1 está na rede. Tá. Então, nível 2 e nível 3, faz o encaminhamento todo pela prefeitura, né? Que o nosso dinheiro 100% é público. E aí entra para a escola. Qual que é a nossa visão hoje? Como que nós chegamos até lá? A Ingrid, um dia, fazendo minha unha, uma mãe
uma mãe tem que ajudar a outra. A Ingrid começou a fazer unha. Se uma mãe atípica faz unha, é unha com ela que eu vou fazer. Sim. Se uma mãe atípica vende roupa, é com uma mãe atípica que eu vou fazer. Se uma mãe vende bolo, é dela que a gente vai comprar. Vamos se ajudar. E aí a Ingrid começou e ali nasceu uma amizade. E ela sempre falando que ela sonhava e eu falando sempre que eu sonhava. Então começou os propósitos, né? Ainda ela falou, ela me chamava de gordinha. Ainda ela me chama, não tem problema, é carinhoso. Gorda, eu vou me candidatar à presidência da escola do autismo, para associação. Ela falou, e eu quero você comigo. Aí eu falei, me coloque em alguma coisa que eu não tenho que fazer muita coisa. Aí ela ligou, falou, só sobrou a vaga da tesouraria. E se você não for cuidar, se você não for comigo, eu também não vou. Então lá a gente tá há 4 anos, com uma visão assim, a gente entrou com uma visão diferenciada de mãe, né? Não que a visão dos outros estivessem errada, mas é a nossa visão, né? Deus É é por um... isso que muda e evolui, sim. porque Todo vão mundo. entrando novos propósitos, né? A gente entrou com a visão de que o aluno é o centro de tudo ali, então a gente quer trabalhar o aluno. O aluno não é para ficar ali para a vida toda, ele tem que ter um impulso dele, tem que ser um trampolim. Os alunos isso que você não falou, têm, né, com os o alunos seu, que né? não têm condições, beleza, para ficar. Tem aluno que a gente sabe que vai ser nosso pro resto da vida. Sim. Né? Que vai depois ir fazer a transferência para o serviço socioassistencial. Mas tem aluno que está ali como mola propulsora. Conta do menininho que está com seu filho. Na sala da Laurinha tem... Eles são gêmeos, né? Mas o Renan é autista e a irmãzinha não. Então a irmãzinha tá desde o começo do ano no colégio com a Laurinha. E a mãe tinha falado que ele ficaria mais esse ano na escola do autista, que ele iria o ano que vem. Mas agora não... Ele foi o uns nosso 2, 3 caso de meses maior já. sucesso. Ah, e ele ficou já 1 ano e partiu. 6 meses só. O meu ficou 8. Ele já O da entrou mãe Ingrid e também tá ficou na 8. salinha normal. Então, assim, ó, a gente E daí leva... chega uma hora que tem uma conversa com a mãe. Olha, já É chegou assim, a quem hora do sempre seu... tem a voz ali é a equipe pedagógica. Sim. Então, a equipe pedagógica... Então, para eles, é como uma corrida do ouro, né? Então, eles... melhorou nisso, melhorou naquilo. Gente, tem mais alguém pra gente voltar pra rede? Eu não vou falar que também tem casos que não são sucesso, lógico, isso é normal. Retorna. Não retorna. Mas, assim, a gente tem casos que a relutância da família é muito grande, porque tá no comodismo de deixar ali. Ali o telefone não toca, ali não dá problema. Sim. Ali elas estão, às vezes, terceirizam a função. E também, às vezes, se sente mais segura, não sei. Eu senti isso, eu não julgo elas, porque eu senti o mesmo. Sim. Então, assim, ele foi o nosso maior caso, 1 ano e 6 meses, foi muito top. E a gente chorou, e a Cibele hoje é da associação, né? Ela faz parte da diretoria. Então, assim, a gente chorou de emoção, porque ele foi muito rápido. Então, a equipe pedagógica chega e fala, isso tá pronto. Aí a gente chega... Eles estavam juntos na outra escola de educação infantil antes. Isso. Os dois. Com os meus menores também. Com os meus maiores, aliás. Com o Pedro e a Laura, que são os meus maiores. Aí terminou a educação infantil. Eu migrei para o outro colégio, porque o meu maior foi para o 1º ano. E lá já começava também com a menor. E no dia da reunião de pais, eu encontrei a Cibele. Aí eu falei, eles vêm para cá também? Aí ela falou, não, o Renan vai ficar na escola do autista. Esse ano todo. Aí Não deu, precisou. sei lá, acho que era... E a aceitação na já sala de entrou. aula dos amiguinhos? Super de boa. Eu tenho ouvido, tipo assim, ó, muitas coisas positivas. Muitas. Nossa, meu coração se enche de orgulho, assim, desse olhar, assim, das mães mudarem, entendeu? Gente na sala do meu filho tem... eu conversei semana passada, eu tava numa reunião com o Ministério Público, e ela falou, não, Kézia, eu tenho pontuado algumas escolas e tal, tenho trabalhado pesado também, então é uma união, uma conjuntura de todo mundo, sabe, fazer sua parte, e a criança chega na hora de falar, a gente dá a primeira vez, é a mãe, então, mãe, vamos lá, seu filho, tal, o que você acha? Se ela não tá preparada, a gente dá um certo tempo, mas na segunda não tem como, sabe por quê? Porque é muito grande a fila. Então, Pra estar lá. Então, assim, é o seu direito, tudo bem, mas e o direito do outro? Sabe qual é o problema nosso? O problema é que a gente só olha pra nossa caixinha, a gente não olha pra caixa do outro. Ô, Kézia, vocês têm lá o turno e o contraturno, né? Não, não tem a mais gente tem lá, contraturno. é como se fosse a associação em cima é a que gere os fundos, né? Sim. Que gere folha, que gere departamento pessoal, RH. Então, levei um pouco essa visão de empresa pra lá, né? Legal. A gente Imagino, estruturou bem, graças a Deus.
E a associação, ela toma conta, ela gere a escola e o serviço socioassistencial e também o grupo de pais e mães. Então, o que acontece? A escola tem a diretora escolar, então a associação sempre é em tratativa com a diretora escolar. O que nós fizemos lá? Eu cheguei um dia e falei pra Má, não é triste? Toda escola tem apostila. Não tem apostila? Seu filho não tem apostila? Não é bonita a apostila? Por que aqui a gente tem que ficar tirando xerox para as atividades das nossas crianças? Vamos procurar uma apostila. Então, apostilamos. Lá todas as salas têm ar-condicionado. Se você for lá, a estrutura não tem... Pelo Deus que eu sirvo. Não tem numa escola particular a estrutura que a gente conseguiu fazer. E lá, a sala é muito pequenininha. Por que dá certo? Porque o nível 2, ele tem 6 alunos em sala de aula, um professor e monitor. E o nível 3, ele tem 4 alunos. Então, você não vê barulho, entendeu? Você vê, às vezes, uma criança da crise e tal, né? Porque isso é normal. Mas, assim, é bem limitado a quantidade. Então, é onde eles aprendem. E aí, eles aprendem pelo método TIT, que é aquele método de figurinhas, que basicamente é assim. Vou explicar pra vocês vão entender. Primeiro a figura. Só a figura. Depois a figura e a escrita. E depois tira a figura, eles trabalham só a escrita. Eu acho que é muito parecido com o Kumon. Seus filhos fez Kumon? Não. É muito bom o Kumon, gente. Eu adoro. Ajudou muito o Guilherme. Porque a Kumon, eles trabalham aquele método japonês da repetição. Sim. Então, seu filho vai lá. Se tá na parte da alfabetização, vai na parte de copista, de desenhar as coisas. Então, a gente vai fazendo tudo que é de melhor. Na parte lá que a mãe Ingrid, que é precursora do trabalho dela, que é o trabalho socioassistencial, é a partir de 18 anos. Na escola vai de 0 a 5 anos, de 0 à 5ª série. Chegou na 5ª série, não vai se formar lá, não vai ter ensino médio, nada. A mãe tem que decidir também, se tira ou se fica lá. Quando tá na fase adulta, depois de 18, a gente tem o serviço socioassistencial, que é o serviço que trabalha mercado de trabalho, vida diária e trabalha a sociedade. Aprende a pegar ônibus. Tudo que a gente faz, aprende a fazer bolo. A gente tem uma cozinha lá que eles fazem suco, depois sai vender, pô. Eles têm uma bicicleta de carro de som, sai vender pros vizinhos, olha que legal. faz bolo. Que eles fazem? Vai no mercado aprender a comprar presente, vai comprar o presente Dia das Mães. Outro dia, uma loja daqui da cidade deu um voucher para eles foram comprar roupa. Aprender a vida diária, sabe? Sair, pegar ônibus. A gente tem um menino hoje lá, que ele é regresso da escola, ele se tornou funcionário, menor aprendiz, ele faz o Nota Fiscal Paulista. Ele não é alfabetizado e faz o Nota Fiscal Paulista. E ele sai da casa dele, se eu não me engano, se eu não tô falando besteira, ele é da Irosa, ele vem sozinho de ônibus. Olha só. E ele era um usuário daquele outro serviço. Lá no outro também a gente trabalha no serviço assistencial circênico, beach tênis, shopping, cinema, cultura, teatro, dança, música, tudo que engloba a nossa vida, tudo que seus filhos fazem. Vão pra natação, sabe? Que nem beach tênis. Tem um pessoal do beach tênis que cede, que doa tempo. Então isso também a gente conseguiu muito na cidade. A cidade começar... Não, eu vou doar uma hora abraçar aqui. mais a Eu causa, vou doar, né? tipo assim, vamos Incluir. supor, o Bruno é um menino que tem super aptidão pra isso. Pra trabalhar com o negócio de montar as coisas, ele é super top. Só que não tem quem abre as portas, entendeu? Então é isso que a gente precisa, ó. Você que nem o meu filho. O meu ama tudo que é de mecânica. Ele ama. Tanto que tem parentes nossos que ligam pra ele perguntando o que pode ser o problema no carro, tá? Mas ele gosta desse negócio. E aí a gente tá tentando incluir ele numa empresa disso, que mexe com isso. Então a gente também tem que ter um olhar diferenciado sobre o que aquela criança tem aptidão. Sim. Entendeu? Então, a nossa cidade, eu espero, assim... sabe a gente ser um exemplo, assim, ganhar um selinho de inclusão? Sim, ser uma cidade inclusiva. Mas com essa força de vontade que vocês têm, meu Deus. Vou chegar. Deus só precisa do nosso tempo ter mais que 24 horas. Mas a gente também, com certeza, a gente vai estar sempre abertas a vocês, viu, gente? Sintam-se em casa aqui com o nosso podcast para que a gente ajude Estourar a essa divulgar. bolha, né? Isso. Porque a gente que tá numa maternidade neurotípica, a gente vive numa bolha e não é por mal, porque a vida tá no fluxo ali. Eu fui ter essa consciência quando meu mais velho entrou em idade escolar e na escola que ele tava, na salinha dele, tinha uma menininha que eu acho que era nível 2. Se eu não me engano. E aí ele começou a chegar e falar, por que aconteceu isso, por que ela fez isso, por que aquilo. Aí eu falei, nossa. Aí eu perguntei na escola. Falei, mas por que ele tá falando isso, isso, isso? Aí elas me falaram, ela tem autismo, é assim, assado, tal. Eu comecei a encontrar a mãe. E aí que você começa a perceber,
né, que tá ali, que tá no nosso convívio. E sabe qual é o problema como maior? faz? Festa de Porque eles estão aniversário. numa fase lúdica. Vamos lá? A criança está numa fase lúdica. Talvez explorar isso seja tão mais simples do que a gente imagina, que o ser humano coloca o estigma. Exato, o ser humano que quer tirar da sala, quer dar não convidar pra trabalho. festa de aniversário e não, botar um pano quente, sabe? Não tem porquê. É trazer pra realidade, né? Esses dias, você começa a ver esses vídeos de internet que a menininha foi lá e pegou o aluno e foi dançar com o aluno. O Guigo, hoje as amizades dele é totalmente fora do espectro. Aí a Mãe Ingrid um dia tava falando, né, que ela queria muito que o Bruno tivesse amigos. Aí um dia ela tava lá na associação e ela viu o Bruno, não vou me recordar certo o que ele tava fazendo. Aí caiu a ficha dela. Ela falou, os amigos do meu filho estão aqui. Então, tipo assim, se você vê... Eu vou levar vocês pra conhecer os meninos lá da assistência. Eles chegam, me chamam pelo nome. Oi, Ké, como você tá linda? Me dá um beijo. Gente, é terça-feira que eu vou lá, que eu vou toda terça de manhã. Eu trabalho pra Deus que paga o meu salário. Toda terça de manhã a gente vai na associação. Então eu vou resolver as coisas burocráticas, assinar, ir lá ouvir professor, os coordenadores, montar os nossos projetos. Às vezes que nem eu agora eu tô numa linha de frente que eu quero conseguir o dinheiro pra comprar uma van pra eles. Pra esses de 18 anos que eu quero pôr um motorista, sabe? Beleza. E a gente vai lá trabalhar. E eu faço questão de entrar na escola, porque o Pedro, eu tenho que ver o Pedro toda terça-feira que eu vou. O Pedro é o meu xodó. E você vai, você chega, nossa, eles têm um amor, seu dia transforma de uma forma que parece ganhar na Mega Sena. Quantos alunos estão lá? Hoje o Autismo já está com 140. A gente atende Jaú e região. A gente tem um termo com o estado, um termo com o município, um termo com Mineiros e 2 córregos. E a gente tem na parte assistencial 15 atendidos. Que é esses que vocês vão ver às vezes a piruinha para cima e para baixo, que eles fazem em trabalhos. Esse eles vão no parque, então eles vão pra rua. Lá no Circene. Eles vão no Circene, que eles vão pegar. Que nem quando eu cheguei na entidade, eu quis implementar o Nota Fiscal Paulista. É uma coisa muito importante de fazer, que vocês podem me ajudar nisso. O Nota Fiscal Paulista, muitas vezes a gente não faz, a gente coloca no nosso próprio CPF, concorda? Sim. Se você for no Nota Fiscal Paulista e cadastrar o CNPJ da associação, quando você fala assim, senhora quer Nota Fiscal Paulista? Você vai falar, eu quero. Na hora que você digitar o seu CPF, ele não vai cair o dinheiro para você, ele já vai direto para a associação. Isso ajuda muito a gente. Tipo assim, às vezes você tem, sei lá, no ano você ganhou R$100, mas se eu conseguir 1.000 pessoas com R$100? Entendeu? Então, esse tipo de trabalho que eu preciso de ajuda para divulgar, porque a gente tem um braço muito pequeno, a gente precisa divulgar das pessoas. Por quê? Aí eu corto o trabalho da pessoa ir lá, pegar sua notinha e ticar. Sim, corta Vamos o lá, caminho. quem faz imposto de renda? Vocês sabiam que tem uma parte do imposto de renda que vai pro governo? Eu não estou falando da parte de restituição, da parte que você consegue restituir. Uma parte do seu imposto de renda você pode doar para uma entidade. Ela pode ir para uma entidade da sua cidade ou da minha cidade. Pode ajudar essas entidades a desenvolver projetos. Que nem, se eu tivesse caixa, eu mesmo fazia o meu projeto de manhã típica lá, de ter uma psicóloga para atender mãe. Concorda? Então, assim... o imposto de renda, quando você vai declarar, se você coloca, você vai pagar uma guinha separada. E como faz isso? Basicamente, você tem que falar pro seu contador, olha, eu quero doar para tal entidade. Você pega o CNPJ da entidade e você fala, porque vamos lá, nós vamos cortar caminho. O que a maioria das entidades hoje tem? Falta de verba. Né? Porque o dinheiro é curto. Gente, o mundo é uma pizza, cada um come uma fatia. Alguém tá dando uma mordida na sua fatia, concorda? Então, o que acontece? O dinheiro sobe tudo para a União, para depois dividir para os municípios, tá? Então, primeiro, a União é milionária, Estado e município é pobreza. Então, a gente tem que pegar, nós aqui, míseros mortais, pegar e ir lá para Brasília, que nem eu tô com essa van. O senhor pode me dar uma emenda parlamentar para me comprar essa van? E eu bato 4, 5, 6 gabinetes para conseguir uma emenda para juntar para comprar van. Se a cidade se mobilizar, não, nós vamos deixar o nosso imposto de renda aqui. Todo mundo vai doar. Tipo, eu vou doar tal. A gente vai fomentar o nosso CMDCA, que aí a gente precisa do poder público. Que eu também sou vice-presidente do CMDCA, esqueci desse detalhe. Aí a gente precisa do poder público. Aí o poder público pega, fomenta, a gente escreve os projetos no CMDCA, projetos chancelas, essas coisas, aí o dinheiro volta para a entidade. Então eu corto o caminho, eu não preciso ir lá para Brasília ficar batendo na porta e me ligando. Um dinheiro que é de quem? Meu, seu, nosso.
Entendeu? Então, a informação. A gente tá na era da informação, né? Que a gente tem tanta informação e tanta informação de qualidade que precisa chegar nas pessoas que não chegam. Então, esse é o meu propósito agora. Meus 4 próximos anos, que até então, graças a Deus, a gente conseguiu colocar a associação assim, no caminho que a gente queria, ela tá nos trilhos. Agora, os meus próximos 4 anos é fomentar isso. A parte de CMDCA, a parte de nota, a parte de tipo, dar uma qualidade de caixa, gente. Tudo na vida é dinheiro. Sim. Entendeu? Outro dia eu fui numa palestra que o cara falava sobre gestão financeira da entidade. Ele fala assim, uma entidade para ser saudável, ela tem que ter pelo menos 1 ano no caixa. Eu não tenho, ninguém tem. Duvido que alguma entidade... Aqui em Jaú, graças a Deus, a gente tem ótimos motivos. A gente tem muito orgulho das coisas que estão acontecendo na cidade, viu? Ó, asilo de qualidade, escola do autista, os projetos socioassistenciais, as meninas, sabe, estão dando um show. Mas a gente precisa conscientizar. Às vezes eu nem sabia que a prefeitura paga um termo para cuidar das crianças no contraturno escolar. Hoje eu sei, entendeu? Então, assim, é uma realidade que a gente tem... Nós tínhamos que estudar a Constituição na escola. Eu sou a favor disso. De fazer um projeto para ensinar a Constituição. Você tem que saber qual é o seu direito, como que é formado os 3 poderes, como que vem a verba para cá, entendeu? E é isso que eu tento fazer agora, de uma forma geral. Graças a Deus, o Nota Fiscal Paulista hoje rende um dinheiro assim que fica para a entidade, fica lá para esse projeto. Então, outro dia eu fui até no Central da Notícia, pedi para eles colocarem um anúncio lá agradecendo, porque com o dinheiro a gente conseguiu levar os meninos que não conhecem o mar, conhecer o mar. Foi a coisa mais emocionante do mundo. Fizemos uma barraca lá no meio da Praia Grande, colocamos autismo e tal. Aí uma outra associação já fez igual. Então, que nós repliquemos, né, boas atitudes, né? Que dê tudo certo, que sejamos um grupo fortalecido. Ai, a gente vai deixar o CNPJ na legenda Com certeza, do episódio. Sim, Porque eu vou deixar o telefone. Falou, nossa, a gente vai arrecadar R$100, de repente, pra gente... Ou também, você também pode ser sócio contribuinte da associação. A partir de R$10 você pode doar. A gente tem gente que doa anonimamente aqui na cidade, médicos. Tipo assim, eu já vi uma pessoa da cidade ganhou um processo judicial de uma causa que pra ele não era interessante, né? Um processo de uma coisa. Ele falou, Kézia, quando o dinheiro vir, eu vou doar para a sua associação. Para a associação que você cuida, porque eu sei que o dinheiro é bem gerido e tal. E tudo é revertido para o aluno, tudo é em prol do aluno. Graças a Deus, a gente não trabalha a questão assistencial como assim, vamos supor, uma mãe está precisando de uma cesta básica. Isso não é o nosso papel. Isso não faz parte do nosso estatuto. É muito bom frisar. Né? Medicação, não conseguimos. O que a gente pega isso é para trabalhar dentro dos nossos projetos, do que é o nosso estatuto, tá? Porque as pessoas depois podem interpretar de uma outra maneira. Ai, né, ganha dinheiro, e não é assim. Né? Cada um no seu... É bem aquela música, cada um no seu quadrado. Ô, Kézia, vamos voltar um pouquinho para a questão da sua maternidade, assim, da maternidade mesmo. Vamos imaginar agora, assim, que tem uma mãe que acabou de receber o diagnóstico Do autismo. O que você falaria para essa mãe? O que você acha importante? O que você acharia importante dela ouvir? Como acolher? Eu vou falar assim, que é para ela, primeiro, a palavra, ela tem que acreditar nele, que tudo vai passar, ele vai dar um retorno melhor do que ela imagina, em tudo. Se você colocar a meta aqui, ele vai colocar aqui, ele vai te surpreender. Aquela frase que a mãe Ingrid fala, não terceirize sua maternidade, que ela é sua, né? É difícil. Procure sempre associações na sua cidade que cuide disso, procure apoio, porque é mais fácil você se juntar com quem entende da sua dor, né? E não desista, porque depois eu vou ler um texto para você que você vai entender o que é uma maternidade atípica. Você sempre está querendo ir para a Itália, mas você desembarcou na Holanda e é lá que você vai ficar. E a Holanda também tem a sua beleza. Então, você não pode desistir. Por mais que seja difícil, tem uns que é seu. A mãe Ingrid fala isso, ele é meu, eu não terceirizo ele é meu. Dá trabalho, como qualquer um, né? O meu, assim, eu sou um pouco mais desapegada, porque eu fui muito independente na vida, então talvez eu quis criar ele independente. Eu vejo que foi legal,
mas às vezes também ele precisava que eu fosse mais pegajosa. Eu não era aquela mãe, tipo assim, ele não tinha tarefa escolar, né? Mas assim, eu era aquela mãe que preferia estar no parquinho, que preferia estar saindo, assistindo um filme, que preferia estar levando ele para um outro lugar do que vivendo, sabe? Sim. Tipo, ele gostava de carro velho, eu tava lá em encontro de carro velho, entendeu? Ele conhece todos os carros. Moto, então ele conhece de ouvir a moto. Então acredite nele, foque no potencial dele, porque ele vai ser muito bom em uma coisa. Então foque no que ele brilhe e nunca desista. Independente de... É um dia por vez, um surto por vez e vamos lá. Vai dar tudo certo. Que lindo. Kézia. E assim, a gente tá fechando abril, né? Que é o mês da conscientização do autismo. Isso. Mas, como a gente falou, estourar essa bolha e lutar pela causa é uma coisa pra vida, pro ano inteiro e pra sempre. A gente, esse ano, teve bastante mensagem falando assim, que a gente não tem que só fazer abril de conscientização, né? Isso. Porque não adianta nada, as escolas em abril, conscientização de autismo. Virou maio, a conscientização saiu pela porta do fundo. Exato. Dia 18 de julho, nós temos o Dia do Orgulho Autista. O Dia do Orgulho Autista é nacional. O Dia da Conscientização, ele foi estabelecido pela ONU em 2007, então é mundial. Tá? O autismo tem aquele símbolo, né? Porque fala da diversidade, né? Porque nenhum é igual ao outro. Então, assim, é o quebra-cabeça. Então, a gente tenta pegar esse mês, o Abril Azul, para trabalhar a conscientização, de você ter esse olhar, de você mudar o seu ciclo, de você pensar que sempre o outro está vivendo algo que você não sabe o que é. Isso é pra vida, né, gente? Né? Independente de autismo. Então, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização, dia 18 é o Dia do Orgulho Autista. Aqui em Jaú tem uma lei específica pro dia 2 de abril, que a gente nunca comemora. Mas a gente, hoje em dia, a gente tá fazendo um evento lá no... Todo ano a gente tá fazendo... Eu garanto que vai ser um grande evento na cidade. Dia 2 de abril a gente faz tipo um desfile lá. Então, tipo, vai as associações. Esse ano foi até... O ano passado e esse ano foi a Casa da Criança. Então, a Casa da Criança também tem autista. Sim. Então, fizeram cartaz. Então... Vou fazer um desafio do ano que vem, a gente tem pelo menos uma escola particular participando do nosso desfile, né? Vou deixar aqui para vocês, né, que tem basicamente aí filhos na mesma escola, e da gente fazer, da gente começar fomentando, lógico. E a gente sempre pensar... Vou chamar a Cibele para encabeçar comigo. Isso, maravilhoso. A gente sempre tem que abrir esse olhar para o autismo, para as outras deficiências, né? Porque eu acho que é isso que falta para a sociedade neurotípica, né? Eu acho que é um olhar e você vê, diário. Os números, vamos lá. Quando começou a contagem, era 1 a cada 12. Nós estamos 1 a cada 54. Então, cada 54 crianças nascidas, uma é autista. Há 2 anos atrás, a gente estava a gente tá 1 a cada 36 já. A gente estava 54. Eu acredito que é isso, eu não estou falando coisa errada. 1 a cada 36 já. Então, de 36 que nasce, 1 é autista, tá? Quando começou a contagem, parece que era 100 e pouco. Entendeu? Então, daqui a pouco vai estar 1 por 1. Entendeu? Porque, assim, eu falo que todos nós temos comportamentos autísticos. Tem gente que tem hipersensibilidade. Eu não como algumas coisas. Mas, assim, aí você está dentro do fenótipo ampliado. Eu sou contra aquele negócio assim, eu não consigo ver aquela luz, eu sou autista. Não, gente, autismo é muito mais do que isso. Entendeu? Sabe? Tem gente que acha que é legal ser autista. Não é legal. Porque as dores do autismo são muito fortes. Vocês viram aqui, né? Basicamente isso. Sim, com certeza. E eu acho que a inclusão, ela começa justamente nesses pequenos gestos, né? No olhar diferente, nesse apoio aí das mães, né? A hora que você vê, às vezes, uma mãe numa situação, passando por uma situação difícil, às vezes na rua, com uma criança que é autista. Às vezes vai ir no banheiro. São esses tá numa festinha gestos. Na sua escola? Se tem uma criança autista... Pergunta pra mãe se ela foi no banheiro. Porque talvez... A mãe foi no banheiro. Se a mãe Olha foi no que banheiro, interessante. Porque às vezes a mãe não foi nem no banheiro. Sim. Gente, porque a gente vê que a gente às vezes não consegue, né? Comer direito, ir no banheiro. Esse passeio que a gente fez pra praia, a Ingrid foi cirúrgica. Ela falou assim, a gente vai levar os monitor, e os monitor é responsável pelas crianças. Porque a mãe tá indo pra ser mãe, pra curtir. Então esse olhar. Você tem um olhar assim, de se colocar no lugar do outro. É simples. Kézia, assim, o que você acredita que cada um de nós a gente pode fazer para tornar esse mundo que a gente vive mais acolhedor para essas crianças autistas e para as famílias também, né?
É só se colocar no lugar do outro. A empatia. A empatia, a solidariedade, a solicitude de você estar ali, fazer algo diferente, sabe? Eu sou boa nisso, de acolher. Talvez você seja boa em, sei lá. Tem gente que é bom de consertar roupa. Tem gente que, sabe, usa o que Deus te fez, o que Deus te capacitou para você fazer a diferença. Então, olha, hoje eu tive uma imersão sobre o autismo. O autismo é outra coisa totalmente diferente do que, né? Você vê, eu às vezes no meu restaurante eu coloco o símbolo do autismo. Eu pego um broche e coloco para gravar. Hoje eu esqueci, tava lá na minha casa em Botucatu. Eu esqueci. E eu coloquei aquele broche, você não tem noção quantas mensagens eu recebi em inbox perguntando por que eu tava com broche se eu era autista. Falei, não, é que eu sou ativista da causa, expliquei e tal. Aí, esse ano, achei super legal. O meu concorrente, nem eu fiz. Eles deram o rodízio de graça pra criança no dia do autismo. Eu vou fazer alguma coisa, fica tranquila, que no dia 18 eu vou aprontar alguma coisa nas pizzarias. Então, é assim, você tem um olhar humano. Muitas vezes chega na minha pizzaria, mãe, que a criança não come. Você acha que eu vou cobrar da criança um pedaço de... Eu já vi gente cobrar a massa. O meu filho não comia pizza massa, né? e ele comia só a massa. Um monte de lugar me cobrava a massa. Gente, é uma massa. Tem noção? Então, assim, faz dentro do seu coração, só faz as coisas com amor que dá tudo certo. Olha essa mãe com empatia. Olhe primeiro a mãe, depois o filho. Porque ela é a porta de entrada, ela precisa do cuidado. Sim, ela tem que estar bem para ela poder cuidar também. Sabe aquela frase que usam no catolicismo que eu amo? Não sei se é assim, vocês podem que quem não honra a mãe não honra o filho? Né? No catolicismo eles falam muito disso sobre Maria, né? Que quem não honra a mãe não honra o filho. Porque Maria foi o maior exemplo, né? Ela veio, né? Deus enxergou ela, a mulher, né? Não que nós sejamos mais, mas a mulher, ela tem o dom para tudo, a sensibilidade para tudo. E o nosso olhar tem que mudar. Entendeu? Eu, às vezes, nossa, eu sou apaixonada por eles. Quando eu vejo, às vezes eu vou na igreja, eu ia numa igreja, numa certa denominação aqui em Jaú, e acabava o culto, se tinha qualquer pregador, qualquer pessoa lá, todo mundo ia lá, desculpa a palavra, mas é isso, ia lá babar o ovo da pessoa. Toda vez eu ia na mesma pessoa, numa mãe com uma menina cadeirante. Eu falava, você é a pessoa mais importante aqui dessa igreja, viu? Você é a pessoa mais importante. A mãe, toda vez que me olhava, o olho dela ficava assim. Eu fui no encontro com o governador, né? O Autismo Jaú foi convidado para ir no Tarcísio. Foi 80 associação. E lá, no dia, a Elisa recebeu a septeia. E a mãe dela chama Sarita. E ela é uma super ativista da causa, tal. Bam. E eu amo ela, Sarita. Eu falo que ela é minha... a minha Ariel atípica, porque ela é ruiva. E lá no post, eu coloquei pra ela que pra mim, ela era a pessoa mais importante daquele evento. Porque a Elisa, ela é não verbal, ela não fala. Ela faz muitas horas de terapia. E pra mim, a Sarita é a pessoa mais importante de lá, porque ela sente as dores da Elisa. Ela conseguiu pegar aquela... Eu sou a mulher que subiu... pegando pedra e plantando flor, basicamente a gente. A gente pega as pedrinhas, colocando. Eu fui lá, fui arrancando as pedrinhas, fui plantando flor. E quantas Deus mandar pra mim acolher, pra mim ter uma palavra amiga. Às vezes tem pessoa que fala assim, nossa, você é tão inspiradora e eu não vejo inspiração nenhuma em mim. Você acredita? Você é tão inspiradora, você é tão forte. E às vezes eu entro no meu quarto e tem dia, eu sou tão frágil. Mas Deus me aperfeiçoou na minha fraqueza, sabe? Tem dia que a mãe Ingrid me liga, que aconteceu isso, e as duas se debulham em lágrima. Hoje tá difícil, hoje foi um dia difícil pra mim. Ainda mais quando a gente pega uma mãe Ingrid, um dia tinha um menino que a mãe tava um problema, tava com problema mental. E a mãe Ingrid ficou, acho que umas 4, 5 semanas indo na casa da mãe, até que ela conseguiu conquistar a mãe. Hoje a criança voltou para a escola, é um menino de 18 anos. E toda vez que ele vê ela, ele abraça ela. Então é isso. E eu vou falar para você, muitas vezes eu deixo o meu em casa, precisando de mim, para ir cuidar do filho do outro. Quantas vezes? A semana passada meu filho teve uma crise de ansiedade terrível, porque ele tem o TDAH também.
Então, nossa, ele teve uma crise terrível. E eu falei, pô, peraí, vou pisar no freio, vou ficar aqui já uma semana pra cuidar dele, pra ver se... E entra um monte de coisa, é só isso, não tenho o que falar. Você tem empatia, sempre. Meu Com Deus. certeza. Que show. Que E show, você é uma Kézia. mulher muito inspiradora mesmo. Muito obrigada. E que jardim que você plantou, meu Ah, o Deus meu do jardim é céu. de tulipas. Você pensa que é qualquer coisa? Não é qualquer coisa, não. Porque Não é tulipa mesmo. precisa do clima, precisa de muita coisa. Meu Deus do céu, eu tô até perdida aqui, gente. A gente queria fazer uma pergunta assim, sabe? O que mudou do que você era antes da maternidade para o que você é hoje, né? O que nasceu em você dessa vivência da sua maternidade? Que talvez você não teria, né, tido que- essa mudança toda se você não fosse... Se A você não mãe tivesse, atípica. Exatamente. Eu acho assim, se eu fosse, não tivesse passado por todo esse processo, eu não teria visto o lado bom da vida. Porque a gente vive tanto de futilidades, né? Talvez, tanta besteira, e a riqueza tá numa fala, a riqueza tá numa palavra. O dia que o Guigo chegou com um papelzinho, que foi muita luta para ele, até ele teve uma professora muito boa, que essa professora ficou na minha casa depois de uns 6 meses alfabetizando ele. O dia que ele chegou e leu uma palavra para mim, leu um texto para mim, outro dia eu vi ele, a gente tava no balcão da pizzaria, e ele tava assim do meu lado, e ele pegou um papel e começou a anotar o que precisava comprar pra pizzaria. E ele escreve de forma, né? Gente, eu comecei a filmar e eu comecei a chorar. Pra quantos isso tem valor? Pois é. Pra quantos Você isso sabe tem que valor? eu falo muito isso, que a gente precisa valorizar esses pequenos detalhes. viu? A gente precisa. Tem No dia a criança dia. que a mãe valoriza colocar uma roupa, limpar o bumbum. E é coisa que tem valor. Tem coisa que tem preço. Isso tem valor. Então, se eu não tivesse tido esse lado, eu acho que eu não teria visto o lado bom da vida, o lado de ser humano, de não desistir, o lado de que eles têm uma pureza enorme, que aí o meu coração lá, eu vou falar pra você, onde o meu coração se encontra com outros corações lá. Lá eu posso ser eu. Lá eu posso falar qualquer besteira, eles não vão me julgar. Lá eu posso fazer qualquer post na internet que ninguém vai falar, então estão querendo tacar a gente, eu não tô querendo tacar nada. Fica quieto. Entendeu? Lá não tem julgamento, lá o meu coração é igual ao deles, é puro, é sincero. É tipo assim, ô tia, olha que legal, hoje teve sorvete, Você tá entendendo? Ou quando eles foram pra praia, na hora que eles conseguiram, que tem o Gui, ele veio gritando da praia aqui, olha o Pix! Olha o Pix! Gente, agora, quando eu vou fazer um Pix, eu tenho vontade de olhar no supermercado e falar assim, olha o Pix! Então a gente é muito feliz. A maternidade atípica também traz muita felicidade. Muita, 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 muita. Eu vejo assim, a família da Má, ela é muito focada, né? Ela é uma família que vive 100% o autismo do Bruno. Porque o meu autismo, ele não tá 24 horas presente. Ele é uma doce lembrança na minha vida. Porque eu consegui superar, né? Mas e quem não é? Quem todo dia vive as mazelas, né? Vive as cicatrizes, aquela ferida que nunca sangra, nunca para de sangrar. Hoje a criança teve uma crise, amanhã a criança teve outra crise. E aí vai mudar remédio. Qual remédio é o melhor? Canabidiol. Aí um tem preconceito com canabidiol. Aí vai isso, vai aquilo outro. A gente tem casos muito tristes na nossa cidade, que se eu fosse falar aqui, depois que eu desligar o microfone, eu vou contar um pra vocês. Que foi o pior pra mim, entendeu? Então, a gente acha que tá fora da nossa realidade, mas não tá. Não tá. Tem beleza, mas tem mãe também que não vai ter essa beleza. Porque é tão pesado pra ela, sabe? Sim, É muito Com pesado. certeza. Nossa, Kézia, assim, é só assim, muita gratidão por você ter confiado na gente pra contar sua Imagina. história, por compartilhar, né, tudo isso com a gente. Eu falo assim que, tipo, o meu filho não gosta muito de falar. E aí um dia eu tava na comissão da ordem, que a ordem fez uma comissão de autismo, e eu perguntei, né?
Eu tava falando com uma amiga e eu falei assim, nossa, fico tão entristecida, né? Porque o Guigo podia ser uma puta voz, né? Aí ela falou assim, Kézia, ninguém gosta de ser diferente, né? Dói nele, respeita isso nele. E um dia eu cheguei nele e eu falei, filho, você tem que... Eu respeito você não querer falar. Mas você também tem que respeitar que essa também é a minha história. Eu também fui parte dela, eu fui me transformando. Eu não sou mais nada do que eu era. Eu não tenho mais a profissão que eu queria ter. Tipo, eu não tenho mais os mesmos amigos. Sim. Eu vou falar pra você, das minhas amizades, sobrou uma amizade, que é a minha amizade pra vida, que é a Jennifer, a Fefa. Que ela é minha amiga desde os 7 anos, que a gente é amiga até hoje. Mas assim, eu não sou mais da mesma igreja, eu não participo mais das mesmas pessoas. Muda muito rápido o ciclo de amigos na vida da gente. Sim. Então assim, hoje eu tô em paz. Tipo, eu vivo assim, quem tá na minha vida, na vida do meu filho, é porque realmente ama ele. E quem lá atrás, às vezes, chega e fala, não acredito, é o Gui? Sabe, pessoas de bom coração, que lá atrás, às vezes, pessoa de comunicação visual, um dia uma mulher chegou e falou, eu não acredito que esse menino é o Guilherme. Um amigo fala, nossa, o Guilherme é outra criança. Quem acompanhou ele lá atrás sabe que é outra criança. Entendeu? Então, é isso. É o superar expectativas que você tava dizendo, né? Sim. Sempre. E o meu não vai ser PhD. Eu falo assim, quantas mães sonham? Ai, o meu tem que passar na Unesp. E quantas mães sonham da criança simplesmente pegar no lápis? Ai, Kézia, meu Deus. Que inspiração. De verdade mesmo. Obrigada por compartilhar com a gente. Por, sabe, só ter vindo e ter melhorado simplesmente a nossa maternidade. Se só vocês três ouvir, já é de bom. A semente foi plantada. Você entende? Sim. Porque é muito importante a gente ter a simpatia e conversar e escutar quem vive, sabe? Quero que a gente consiga cada vez mais trazer pessoas para que a gente entenda essa importância. E pra estourar as agora bolhas aqui, ó, mesmo. a importância desse canal, né? De comunicar, tudo isso é muito importante. Né? Sim, Obrigada, com certeza. Imagina, tô aqui de coração aberto. E de novo, você é uma inspiração. Muito A obrigada. sua voz é muito potente. A gente precisa falar muito mais disso. Então, obrigada mesmo. Eu encontrei meu propósito, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Tem aquele hino lá que eu encontrei o meu tesouro, o meu é o meu propósito, é o meu tesouro, né? Eu queria, gente, eu falo que por mim eu ficava 24 horas só trabalhando em prol do autismo, mas infelizmente a gente tem a nossa vida, né? Outro dia me mandaram. Vamos lá, eu tenho pizzaria, né? Como todo mundo sabe, a gente montou as pizzarias e tal, por causa do Guilherme e tal. Me mandaram uma pizzaria que é só feita por autista. Eu falei, gente, vocês não me dão ideia. Não. Vocês não me dão ideia. Eu tenho um projeto. Eu falei que se encaixa nisso. Falei, mas calma. E tem tantos anos ainda pra viver e pra aplicar, né? Ah, filha, eu quero E morrer essa velha. cabeça aí é A criativa. milhão, Cara, a milhão. Nossa Senhora, não pode falar nada que já cria. Ô, Kézia, fala aí, você quer deixar mais algum recado? Você queria ler? Eu que quero eu tô doida ler. pra escutar. Eu quero ler algo que eu acho muito lindo. Esse texto que eu queria deixar, ele chama Bem-vindo à Holanda. Eu gosto sempre de enfatizar quem é o autor, né? É Emily Pearl alguma coisa. Kingersey. Alguma coisa assim, não sei falar inglês. Vou aprender, mas não sei. É uma coisa que ainda não sei. Mais um projeto. Ainda, tá nos planos. Ainda. Então chama Bem-vindo à Holanda. Esperar um bebê é como planejar uma famosa viagem à Itália. Você compra um monte de guias, faz seus planos maravilhosos, o Coliseu, o Davi de Michelangelo, as gôndolas de Veneza. Pode ser que você aprenda algumas frases práticas em italiano. Tudo é muito excitante. Depois de meses de expectativa e ansiedade, finalmente chega o dia. E você faz as malas e vai. Várias horas depois, o avião aterriza e a aeromoça aparece e diz: Bem-vindo à Holanda. Holanda, você diz. Como assim? Holanda? Minha viagem era para a Itália. Eu deveria estar na Itália. Passei a vida toda sonhando em ir para a Itália. E a aeromoça, vou complementar, bem chata, mas houve uma mudança de plano. O voo parou aqui e é aqui que você vai descer e você vai ficar. O importante é que não te levaram para um lugar horroroso, desagradável, imundo, cheio de peste, fome e doença. É um lugar diferente. Então você precisa sair e comprar novos guias. Precisa aprender uma língua completamente nova. Você vai conhecer todo um grupo de pessoas que nunca viu. Trata-se apenas de um lugar diferente. É mais tranquilo que a Itália, menos chamativo do que a Itália.
Mas depois que você está lá por um tempo e consegue recuperar o seu fôlego, olha em volta e começa a reparar que a Holanda tem moinhos de vento, a Holanda tem tulipas, a Holanda tem Rembrandt. Mas todo mundo que você conhece está na agitação de ir e vir da Itália. Todos se vangloriam sobre a temporada maravilhosa que passaram lá. E pelo resto da vida você dirá: era para lá que eu deveria ter ido. Foi isso que eu planejei. A dor disso nunca jamais desaparecerá, porque a perda desse sonho é uma perda muito significativa. Mas se você passar a vida toda lamentando o fato de não ter chegado à Itália, pode ser que nunca sinta a liberdade para aproveitar coisas muito especiais e encantadoras que só existem na Holanda. Que lindo. Do luto à luta. E com certeza. Então eu planto Esse tulipa. texto É maravilhoso. eu já conhecia. Ele é maravilhoso, mas assim, é basicamente o que a gente passa. Porque a gente tem que conhecer novas pessoas, se É adaptar. o que você falou, ninguém passa a mão na barriga e fala, ai, vai vir um autista, vai vir... E né? isso A gente não tá independe de esperando. classe social, de credo, de raça, de cor, de língua, né? De nada. De tudo é excitante. Eu sou muito grata e muito feliz por Deus ter me dado o privilégio de viver tudo isso. Que Deus me capacite e me honre eu viver muito mais. E que a semente plantada aqui se frutifique, né? Com certeza, certeza, que a a gente também deseja isso. Ai, que bom. E que sejamos uma parceira de vocês, umas parceiras de vocês. Opa, a partir gente de vai. agora. O que a gente puder aqui trazer de informação, né? Tem muita coisa, né? A mãe Ingrid, pra você ter uma noção, o diagnóstico do Bruno, ela viu que o Bruno poderia ser autista por causa do Maurício de Souza. O Maurício de Souza, ele tem o André, um personagem autista. Eu não sei se foi numa revista, num livro, alguma coisa que ela viu. E ela falou, ai, é o Bruno. Olha só. E aí ela foi atrás. Então a informação, gente, é uma mola propulsora. Temos que estar todos falando sim, disso da mesma língua. o tempo todo. E é para isso que essa conversa serviu, para ser um lembrete de que, lógico, cada maternidade é única, né? Maternidade neurotípica, cada mãe tem a sua história, mas a empatia é a base de tudo e a gente precisa estar de olho não somente nas nossas causas, mas em todas as causas, inclusive o ano todo, a vida toda na causa autista. É isso aí. Vamos lá, vagalume. Vai ver o mundo brilhar. gente. Vamos brilhar esse mundo, vagalumes. Maravilhoso. Se você tem alguma história ou quer contar alguma coisa importante, coloca nos comentários, né? Compartilha com alguém esse vídeo que pode fazer diferença na vida, né? É tão importante o trabalho delas na associação, é tão importante, às vezes as pessoas nem conhecem e tem aí um grupo de ajuda importante, né? Então compartilha, pessoal. E segue nossas redes. Só sendo empático já é um grande trabalho. Já É é, verdade. né, meio caminho andado. Já é o começo. Sim, com certeza. A gente quer ouvir vocês. Então, o seu comentário também, né? A sua história, ela pode ser um respiro que uma mãe atípica, ela está precisando ouvir. Então, compartilha aqui com a gente também, que a gente quer ser essa ponte. É isso aí, gente. Curtam o nosso Obrigada. vídeo, se inscrevam no nosso canal e fiquem atentos para as próximas semanas. Que o episódio hoje foi pura emoção. Foi MamaCast hoje. Foi pura emoção. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijo.